Em janeiro de 1959, um grupo de 10 jovens montanhistas embarcou em uma expedição ambiciosa nos Montes Urais, na Rússia soviética. Liderados pelo experiente Igor Dyatlov, o grupo consistia em estudantes e recém-formados do Instituto Politécnico Ural. Eles estavam animados pelo desafio. Eles estavam ansiosos para testar suas habilidades na vastidão congelante. Eles nunca poderiam imaginar o horror que os aguardava. Esta aventura seria a última deles. Em 2 de fevereiro, eles acamparam nas encostas de Kholat Syakhl, uma montanha conhecida pelo povo indígena Mansi como a Montanha dos Mortos. Algo deu terrivelmente errado naquela noite. Algo os forçou a fugir da barraca para a escuridão congelante. Os montanhistas nunca mais foram vistos vivos. A descoberta posterior de seus corpos, espalhados pela encosta da montanha, chocou e deixou os investigadores perplexos. A barraca dos montanhistas foi encontrada rasgada de dentro para fora. Seus corpos estavam espalhados em diferentes locais. Muitos estavam apenas parcialmente vestidos, como se tivessem fugido em pânico. Alguns sofreram ferimentos horríveis, incluindo crânios fraturados, trauma no peito e olhos faltando. O incidente do Passo Dyatlov, como veio a ser conhecido, tornou-se um dos mistérios mais duradouros do século XX. O grupo de montanhistas, 8 homens e 2 mulheres, eram todos entusiastas experientes em atividades ao ar livre. Eles estavam familiarizados com os desafios do trekking de inverno. Eles planejaram meticulosamente sua rota, estudando mapas e fazendo as malas com seus suprimentos. Eles estavam preparados para as condições adversas. Ou assim eles pensavam. O líder, Igor Dyatlov, era um engenheiro de rádio de 23 anos. Ele era conhecido por seu espírito aventureiro e seu planejamento meticuloso. Ele inspirava confiança em seus colegas montanhistas. Ele estava determinado a fazer desta expedição um sucesso. Em 25 de janeiro de 1959, o grupo embarcou em um trem em Sverdlovsk, agora Ekaterimburgo. Eles estavam cheios de entusiasmo e expectativa. Eles conversavam animadamente sobre a jornada que os aguardava. Eles compartilhavam histórias e piadas. Eles sonhavam com as aventuras que iriam vivenciar. Eles desembarcaram em Ivdel, o último assentamento habitado, antes que os montanhistas se dirigissem para as profundezas da mata. Eles passaram uma noite lá antes de continuar de caminhão para Visay, um assentamento madeireiro. Este seria seu último ponto de contato com o mundo exterior. Em 1º de fevereiro, o grupo chegou ao sopé de Kholat Syakhl, a Montanha dos Mortos. Eles começaram sua ascensão, seguindo o rio Auspia. O clima era típico dos Urais no inverno, temperaturas congelantes, nevascas e ventos cortantes. Mas os montanhistas estavam bem equipados e de bom humor. Eles estavam confiantes em suas habilidades. Eles estavam determinados a alcançar seu objetivo. Eles acamparam nas encostas da Montanha dos Mortos. Eles tiveram seu jantar. Eles se acomodaram para passar a noite. Então, algo deu terrivelmente errado. Algo os fez fugir da barraca aterrorizados, abrindo caminho de dentro para fora. O que quer que tenha acontecido, deve ter sido aterrorizante. Deve ter acontecido rapidamente. Eles correram para a noite, mal vestidos, muitos sem sapatos, para a escuridão congelante. Eles deixaram para trás tudo o que precisavam para sobreviver. Suas roupas quentes, sua comida, seus suprimentos. Era como se eles tivessem sido expulsos por uma força invisível. O alarme foi dado quando os montanhistas não retornaram conforme programado. Uma equipe de busca foi organizada. Depois de semanas de busca, eles se depararam com uma cena horrível. A barraca dos montanhistas foi encontrada abandonada, parcialmente destruída e coberta de neve. Estava rasgada de dentro para fora.
como se alguém tivesse aberto caminho para sair. Pegadas na neve, levavam para longe da barraca, descendo a encosta em direção à linha das árvores. Os corpos foram encontrados espalhados na neve, alguns parcialmente vestidos, alguns descalços. Seus ferimentos eram tão inexplicáveis quanto horríveis. Alguns tinham ferimentos internos graves, mas nenhum ferimento externo correspondente. Alguns tinham crânios fraturados, como se tivessem sido atingidos por uma força tremenda. Outros estavam sem olhos e línguas. A investigação oficial das autoridades soviéticas concluiu que os montanhistas morreram de uma força natural convincente. No entanto, as circunstâncias bizarras, os ferimentos estranhos e a falta de uma explicação definitiva alimentaram décadas de especulação. Ao longo dos anos, inúmeras teorias foram levantadas para explicar o incidente do Passo Dyatlov. Algumas teorias, como uma avalanche, foram rapidamente descartadas. Os ferimentos não eram consistentes com uma avalanche. Não havia nenhum sinal de um movimento de neve em grande escala. Outras eram mais estranhas. Alguns sugeriram que os montanhistas se depararam com um campo de testes militares secreto. Eles foram vítimas de um teste de arma que deu errado. Outros propuseram que os montanhistas foram atacados por um Yeti, a criatura mítica do Himalaia. Alguns até sugeriram atividade paranormal. Eles apontaram para luzes estranhas vistas no céu na época do incidente. Eles acreditavam que seres extraterrestres poderiam estar envolvidos. Uma das teorias mais convincentes é a ideia do infrassom. O infrassom é um som de baixa frequência inaudível para humanos. Pode causar sentimentos de mal-estar, pânico e até desconforto físico. Alguns pesquisadores acreditam que ventos fortes soprando sobre a montanha poderiam ter criado infrassom. O infrassom pode ter induzido um estado de pânico nos montanhistas. Este pânico pode tê-los levado a fugir de sua barraca em um estado desorientado. Apesar de inúmeras investigações e incontáveis teorias, o incidente do Passo Dyatlov permanece sem solução. A investigação soviética original foi encerrada em 1959. Os arquivos do caso foram lacrados, alimentando especulações e teorias da conspiração. A falta de transparência só aumentou o mistério. Nos anos que se seguiram, vários pesquisadores, cientistas e detetives amadores tentaram juntar as peças dos eventos daquela noite fatídica. Eles examinaram as evidências, eles entrevistaram testemunhas, eles exploraram a região ao redor da Montanha dos Mortos. Apesar desses esforços, o mistério permanece. O incidente do Passo Dyatlov continua a fascinar e frustrar na mesma medida. Em 2019, as autoridades russas anunciaram que iriam reabrir a investigação sobre o incidente do Passo Dyatlov. O anúncio veio após anos de pressão pública. Muitos esperavam que as técnicas forenses modernas pudessem finalmente lançar luz sobre o mistério. No entanto, a investigação foi concluída em 2020 com uma explicação nada satisfatória. As descobertas oficiais apontam para uma combinação de fatores. Isso inclui uma forte tempestade de neve, pouca visibilidade e a decisão do grupo de abrir caminho para fora da barraca, em vez de sair pela abertura principal. As autoridades concluíram que uma combinação desses fatores levou à morte dos montanhistas. Eles não conseguiram fornecer uma explicação definitiva para os ferimentos. Esta conclusão pouco fez para acabar com a especulação. Muitos pesquisadores e entusiastas acharam a explicação incompleta. Eles apontaram inconsistências nas evidências. Eles argumentaram que a explicação oficial falhou em abordar toda a extensão do mistério. Apesar da conclusão oficial, o debate sobre o incidente do Passo Dyatlov continua. Teorias continuam a circular. Novas evidências são ocasionalmente descobertas. A internet está repleta de discussões, fóruns e sites dedicados a desvendar o mistério. Alguns acreditam que as autoridades estão escondendo algo. Eles apontam para o sigilo inicial em torno do caso.
eles destacam inconsistências nos relatórios oficiais. Outros sustentam que há uma explicação racional. Eles argumentam que as condições extremas dos Montes Urais podem levar a situações imprevisíveis e mortais. Independentemente de onde alguém se posiciona no espectro de crenças, o fascínio duradouro pelo incidente do Passo Dyatlov é uma prova do poder do mistério. É um lembrete de que ainda existem lugares no mundo onde o desconhecido impera,